galera, beleza? Chegamos a mais uma aula do nosso estudo de matemática financeira. Estamos utilizando o volume 3 do livro Matemática, Ciência e Aplicações. O capítulo é o capítulo 6, que trata sobre matemática financeira. E na aula de hoje iremos falar sobre juros. A palavra juros é bem familiar no cotidiano e está amplamente difundida nos mais variados veículos de comunicação, rádio, TV, jornal, etc. Tá? Veja a seguir algumas situações em que aparecem juros no nosso dia a dia. Primeiro exemplo. Ao tomar um empréstimo em um banco, o cliente deverá, ao final do prazo estabelecido, devolver ao banco a quantia que ele pegou emprestada, acrescida de juros, devido ao aluguel do dinheiro. Então, o banco te empresta, mas depois você vai ter que pagar aqueles juros pelo aluguel desse dinheiro. Outro exemplo, se uma pessoa atrasa o pagamento de uma conta de consumo, por exemplo, luz, telefone, internet, TV por assinatura, ela é obrigada a pagar, além do valor da conta, uma multa acrescida de juros diários sobre esse valor. Ou seja, atrasou a conta, você já vai tomar uma multa e para cada dia de atraso você vai pagar uns juros. É esse juros diário que ele está falando, tá? Vejamos outro exemplo. Ao abrir uma caderneta de poupança, o poupador deposita uma quantia no banco. A cada mês serão incorporados juros ao saldo dessa poupança. A cada mês, quando você completa um aniversário de um mês do dinheiro guardado lá na poupança, já é acrescido aí um valor de juros, tá? A gente vai ver que juros aplicar na poupança é um péssimo investimento. Vamos falar um pouco mais adiante sobre os melhores investimentos, não os melhores, alguns tipos de investimentos que são vantajosos. Aguarde para as próximas aulas, tá? Pois bem, continuando, outro exemplo. Quando um correntista de banco ultrapassa o limite de seu cheque especial, o banco cobra juros diários sobre o valor excedido até o correntista repor o dinheiro para zerar sua conta. Então, isso aqui é outro fenômeno, outro momento em que aparece juros no nosso dia a dia, tá? Normalmente, quando se realiza alguma dessas aplicações, fica estabelecida uma taxa de juros de X% por um período que vai ser em dia, mês, ano, etc. Quanto tempo você vai deixar? Quanto tempo você vai pegar esse dinheiro emprestado, tá certo? Que incide sobre o valor da transação. Não só pegar emprestado, mas como também aplicar esse dinheiro, né? Emprestar para alguém e cobrar os juros por isso, tá? Pois bem, veja a seguir alguns termos de uso frequente em matemática financeira. Quando você vê o M, vai ser a unidade monetária, que pode ser o real, dólar, euro ou qualquer outra moeda, tá? O C para a gente vai representar o capital. O capital é o valor inicial de um empréstimo, você pega esse dinheiro emprestado, o valor inicial de uma dívida ou o investimento que você está fazendo, o dinheiro que você está aplicando. Esse é o capital, a gente vai representar ele com a letra C. O I representa a taxa de juros. A letra I vem do inglês interest, provavelmente é assim que fala, ou não, que representa os juros, tá certo? Então, por isso que a gente utiliza a letra I para representar a taxa de juros. E a taxa é expressa na forma percentual, por período. Por exemplo, a taxa pode ser de 5% ao mês ou 5% A.M. Quando a gente vê essa sigla, deixa eu até anotar isso, você pode ver escrito assim, ó, 5% ao mês. Aí a gente vai escrever A.M. e o ponto. Então, essa é a taxa de 5% ao mês, ou seja, cada mês vai incidir os juros, vai incidir 5% naquele valor, tá? E a gente vai aprender a calcular esses juros aí ao final desse mês, tá? Ou de 0,2% ao dia, aí a gente vai representar esse ao dia com A.D. né? Então, ao dia, os juros é ao dia, os juros é ao mês, os juros é ao ano, aqui ó, 10% ao ano, então eu posso representar 10%, A ponto também. Então, 10% ao ano, tá bom? Outra letra importante, o J, que é justamente os juros.
Os juros correspondem ao valor obtido quando aplicamos a taxa sobre o capital ou sobre algum outro valor da transação. Os juros são expressos em unidade monetária. Então, quando a gente entregar a resposta do valor dos juros, normalmente estaremos entregando em reais, né? Já que a gente vai trabalhar mais com reais. Mas pode ser qualquer outra unidade monetária mencionada acima, tá? E por último, o M, o montante, que corresponde ao capital acrescido dos juros auferidos na transação. Isto é, o montante é o capital mais os juros. Então, se você empresta um dinheiro, aquele valor que você empresta inicialmente é o nosso capital, o C. Por quanto tempo você emprestou? Vai incidir ali uma taxa de juros e no final vai gerar os juros. Uma diferença, o valor que você emprestou, a pessoa vai ter que pagar um aluguel sobre aquele valor. Aquele aluguel é os juros. Quando você soma o que você emprestou com os juros, gera o que a gente chama de montante, tá? Tanto quando você empresta, quando você pega emprestado, por exemplo, no banco. Então, o final, o que você paga ao banco é o que você pegou emprestado mais o aluguel do dinheiro, que é os juros. Somando os dois, dá um montante, tá certo? Em matemática financeira, costuma-se adotar, para um período de um mês, o chamado mês comercial. Então, quando a gente for calcular em matemática financeira uma aplicação de um mês, se eu quiser saber quantos dias tem naquele mês, a gente vai adotar sempre que são 30 dias, né? A gente sabe que tem mês que tem 30 dias, tem mês que tem 31, tem meses que tem menos que 30 dias, né? 28 e às vezes 29, tá certo? Mas na matemática financeira, a gente vai adotar esse mês comercial, que tem sempre 30 dias, tá bom? Bom, vamos falar aqui de juros simples. Considere a seguinte situação. Todo dia 15, Luiz Henrique paga a conta mensal do pacote de TV por assinatura e internet de sua residência, a qual vence no dia 15. Em certo mês, porém, ele se esqueceu de pagá-la e lembrou-se apenas no dia 28 do mesmo mês, que deixara de fazer o pagamento, dirigindo-se imediatamente ao banco. Antigamente, quando a gente atrasava uma conta, tinha que ir ao banco ou a... Como é que chama? Quando a gente faz... Já eu lembro. Para a gente fazer os pagamentos das contas, tá? Então, a gente se dirigia ao banco e aí teria que fazer o pagamento lá, tá? Por quê? Porque quando atrasava, eu já não conseguia mais pagar pelo aplicativo, tá certo? Houve esse período, essa transição. Depois começou-se a se corrigir os valores e o próprio aplicativo calcula os juros que deveria ser incidido ali, tá? Muito bem. E aí, o que é que faz? Ele dirigiu-se imediatamente, o que é que ele fez? Dirigiu-se ao banco e a gente vai ver aqui como é a conta dele da TV por assinatura. Você vai ver que o livro aqui está um pouco mais antiguinho, né? Não tão antigo, mas você vê aí que a TV por assinatura era 110 e a internet era de 10 megabytes, tá? Muito pouco para a realidade de hoje, tá? Então, a internet de 10 megas, ele pagava R$ 50,50, tá? Então, o valor total da conta era R$ 160,50. Só que olha o aviso que tem na conta dele. Aviso. Após o vencimento, serão cobrados juros de mora de 0,033% ao dia, ou 1% ao mês. Então, se ele atrasar um mês, passa a ser 1%. Você pode adotar como 1%, ou 0,033% ao dia. E multa de 2% a serem incluídos na próxima fatura. Então, essa fatura ele paga aí o valor de R$ 160,50, só que será incluída aí uma multa de 2% no valor da fatura e 0,033% por cada dia que ele atrasou. Tá certo? Muito bem. Quando pagou a fatura, viu que o valor a ser pago na data do vencimento, dia 15, era de R$ 160,50, quando pegou a fatura, tá? Um pouco mais abaixo, leu as seguintes orientações, que foram essas orientações que a gente leu agora há pouco, que serão cobrados 0,33% ao dia e tem a multa de 2%. O termo juros de mora, que aparece aqui na nossa continha, no boleto aqui impresso, juros de mora de 0,033% ao dia.
Então, esse termo, juros de mora, comum no dia a dia, diz respeito à penalidade imposta a um consumidor pelo atraso no cumprimento de sua obrigação, tá? Então, esses juros de mora tem a ver com essa penalidade. Rapidamente, com uma calculadora, Luiz Henrique chegou à conclusão de que, na fatura seguinte, seria cobrado aproximadamente um total de R$ 3,90 de encargos provenientes do atraso do pagamento. Então, esses juros de 0,33% ao dia, 0,033% ao dia, e multa de 2%, no final do cálculo dele deu R$ 3,90. Mas como será que ele chegou nesse valor de R$ 3,90? Isso é o que a gente vai fazer agora, efetuar esse cálculo para obter esses R$ 3,90. Mas como a aula da gente já está com aproximadamente 11 minutos, eu vou fazer uma pausa e continuo daqui a pouquinho. Não sai daí.